Glória a Deus. 1 Coríntios 7, 23, você conhece? Hoje nós estamos na quarta mensagem, que é um ensino bíblico muito profundo. Por isso que foi dividido em 4 partes. Um culto somente não daria como. E eu vou te dizer, hoje eu já estou querendo muito mais, estou querendo que fosse 10 partes, 20 partes, porque é uma coisa tão profunda. É uma coisa que mexe tanto com aquele que é de Deus mesmo, que a cada versículo que você lê, Deus vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. 1 Coríntios 7, 23. Amém? Sabe o que diz? O que diz? Vocês foram comprados por um bom preço, por alto preço, por grande valor. Não se transforme em escravo de homem. Não faça de você mesmo um escravo de homem. Hoje é o 4º culto que nós estamos falando sobre romper a barreira humana. Todas as outras mensagens estão lá na internet. E em nome do Senhor Jesus, escute, e escute de novo, escute 1000 vezes. Escute com espírito de oração. Não ouça pregação porque, vou ver o que o cara está falando. Não faz isso. Saia da superficialidade da cristandade moderna. Não faz isso com você mesmo. Quem só vive no superficial, irmão, ele é superficial o tempo inteiro. A hora que chegar o tempo das dobras, ele não entende e ele não entra. Porque ele não consegue entender o que é que Deus está fazendo. Então ele vai ficar fora. Nesses 3 cultos passados nós falamos muito sobre isso. O que verdadeiramente o apóstolo Paulo estava dizendo quando ele disse, não seja escravo de homens. Nós vimos que tudo que ele falava não tinha nada a ver com não obedeça nunca mais ninguém. Vimos que não é isso. Vimos que não é seja um rebelde contra tudo e todos. Vimos que não é passar numa blitz a 110 por hora e dar tchau para a polícia que você só obedece a Deus. Nesses 3 cultos passados combatemos muitas coisas. No domingo passado, não sei quantos estavam aqui, falamos sobre uma das principais cadeias espirituais, prisões espirituais, onde muita gente tem vivido, que é a reputação, a boa reputação, e a gente acaba vivendo para sustentá-la e não para agradar a Deus. Que muita gente, para sustentar o bom nome, mente, rouba, adultera e pratica todos os tipos de pecados. Depois você assiste lá. Hoje eu quero falar um pouquinho mais além, como se fosse uma subdivisão, que é o temor do homem. Essa aqui é outra cadeia fenomenal, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Provérbios 29 e 25. Provérbios 29 e 25 diz isso. A palavra de Deus vai nos revelar a seguinte coisa: quem teme ao homem cai em armadilha. Quem tem temor do homem cai em armadilha. Mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem cai em armadilha, mas aquele que confia no Senhor está seguro. O que é uma armadilha? Quando se fala a palavra armadilha, o que é que vem na sua cabeça? Uma estrutura montada para pegar alguma coisa, ou pegar alguém ou alguma coisa, um bicho, uma pessoa, o que quer que seja. E a Bíblia diz claramente que quem vive no temor do homem, ele vai cair na armadilha. A palavra de Deus não diz assim, quem está no temor do homem talvez caia numa armadilha. Não, ela cai. Ele está armadilhado, ele já está preso. Porque a armadilha serve para prender você. E como é que uma armadilha prende você? O que é usado? A grande maioria das armadilhas, elas têm alguns itens básicos de toda a armadilha. Primeiro, camuflagem. Você não vê. Quem no seu juízo perfeito vai, olha uma armadilha, está todo mundo vendo, aí você vai lá e pisa. Então, você está fora do juízo. Então a armadilha é algo que você não vê, é algo imperceptível. Quantos estão comigo entendendo isso? Segunda coisa,
Um outro item que é usado na armadilha, alguma coisa que atrai. Por exemplo, no caso do animal, um pedaço de comida, por exemplo, um pouco de comida, uma isca. O que seria, pense, irmão, o que seria uma isca para você hoje? O que seria uma isca assim que você vai olhar aquilo e vai praticamente ser uma coisa irresistível e você vai ter que botar a mão naquilo ali? E é engraçado, né, irmãos? Essa isca é uma coisa tão forte que mesmo sabendo que vai para a morte, é irresistível demais. Quantos estão entendendo? Ah, isso não tem não. Tem sim, o nome disso é pecado. Não tem coisa mais irresistível que pecado. Você só não cai no pecado se tiver alguma coisa mais irresistível operando na sua vida, que é o amor de Deus. Se você não ama Deus, você já está em pecado, irmão. Você não vai cair, já foi. Porque isso é pecado. Aquele que teme o homem cai em armadilhas, e aquele que confia no Senhor está seguro. Então o que é? Vamos definir o que é aqui o temor do homem. É ficar com medo do homem? Ah, ele está vindo, não. Então deixa eu definir para você. Temor de homens é viver, passar a viver ou se relacionar da seguinte forma, com base naquilo que você vai receber do outro. Receber. Então quem é que teme ao homem? Não é alguém que tem medo de uma pessoa. Olha, o Michael está chegando, eu começo a tremer de medo, que eu tenho medo dele. Não. É passar a viver segundo aquilo que eu vou receber do outro. Isso é o temor do homem, você vai entender já rapidinho, bem profundamente isso. Porque daí eu não passo, eu já não obedeço, eu já não vivo mais segundo a obediência de Deus. Escute isso, já não me importa mais o que Deus pensa sobre mim. Eu sei o que Deus pensa sobre mim, mas já não me importa mais, sabe por quê? Porque o temor do homem é maior do que o temor de Deus. A Bíblia fala em inúmeros versículos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, que o temor de Deus é o nosso escudo, temer a Deus. Mas nós trocamos o temor de Deus, que é sabedoria, pelo temor ao homem, que é a armadilha. E como é que a gente sabe isso? Bem rápido. Quando você, ou melhor, o que é que te impede de fazer algo? Você está, preste atenção, você está diante de uma situação. E no meio daquela situação tem alguma coisa ali que é errado, tem alguma coisa ali que é pecado, e o Espírito Santo já está te falando, sai fora disso aí. O que é que você faz e por que você faz? Isso pode revelar o temor do homem. Se você faz por temor a Deus, é por causa de Deus que você não faz. Se você está na armadilha, se você está caído, preso no temor do homem, é por causa da opinião do outro que você não faz. Irmãos, existe um sem número, é um número gigantesco de pessoas que vão nas igrejas toda semana, carregam suas Bíblias, e essas coisas que a gente sempre fala por aqui, dizem ser evangélicos, e essa coisa toda, que não vive mais no temor de Deus. Isso é muito sério. Ele vive no temor do homem. Porque o que importa para mim é o que é que as pessoas vão dizer, não o que é que Deus diz sobre isso aí. Tem um monte de gente cometendo vários tipos de pecados, e elas mantêm aqueles pecados em oculto, mas ela sabe que Deus está vendo tudo, que Deus sabe de tudo, e ela continua pecando. A pergunta é por quê? Porque ela já não tem mais temor de Deus, mas ela tem temor dos homens, das pessoas. Quantos de nós talvez já pensamos, com certeza muitos, cara, ninguém pode saber que eu fiz isso, ninguém pode saber que eu sou assim, ninguém pode saber que eu penso isso, que eu sinto isso. Ninguém pode saber, mas alguém diz, mas Deus já está sabendo, Deus sabe tudo sobre você. Aí você, não importa que Deus saiba, o que importa é que os outros não saibam. Você é temor de homem, você está preso, você é escravo de homem. Os homens, as pessoas têm um poder sobre você que somente Deus deveria ter.
É por causa de Deus que você não deve pecar. É porque você conhece a Deus e porque Deus é um Deus santo e maravilhoso, bom, justo, reto, que você tem que temer a Deus, não aos outros. Porque você não, por que o temor do homem é armadilha? Porque ele conduz você à vida de hipocrisia. É aquilo um pouco que a gente estava falando domingo. E aí, meu irmão, tudo bem? Está tudo bem. Você está morto por dentro. Você já não tem mais vida com Deus, ó. Qual é a minha vida com Deus? Quinta e domingo. Você está morto. Você está morto. Acorda de uma vez, em nome de Jesus. Vida com Deus não é ir a culto de igreja, queridos. Culto de igreja é a cereja do bolo. A pergunta de Deus é: aonde é que está o bolo? Eu quero comer o bolo. Cadê o bolo? Ah, não tem bolo, só tem a cereja, só aquele vermelhinho. Porque é que muitas pessoas não, simplesmente elas não conseguem. Por quê? Né, o Tiago estava ministrando aqui sobre os cansados, sobrecarregados. E muitas vezes eu ministrei isso, muitas pessoas ao redor do mundo ministram isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus fala em Mateus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Ele não está falando do que vocês pensam. Ele não está falando dos nossos cansaços, não. Ele está falando do peso da lei e da graça. É disso que ele está falando. Ele não está falando do seu desânimo semanal. Vinde a mim, você que está cansado. Cansado do quê? Então, muitas vezes, Deus me falou essa semana, enquanto eu estava estudando e vendo essa coisa. Porque eu acho que todo mundo aqui um dia já veio com essa história. Eu já vim com essa história. Senhor, sabe aquela lamúria? Ah, Deus, de novo eu estou cansado. E esses dias Deus perguntou: você está cansado do quê, meu? Eu não sabia responder. Igual você. Então eu quero deixar claro isso. Eu vou vir com uma pregação sobre isso. Quando Jesus chama os cansados, sobrecarregados, não é que você está cansado do seu serviço, não é nada disso. Ele está falando de um peso espiritual que estava sobre eles, que era o seguinte: era o peso da lei, que apontava o pecado, mas não podia salvar. Não existe coisa mais pesada para um ser humano, de ele entender que ele é pecador e não ter como se salvar. É disso que Jesus estava falando. É isso que é o cansaço e está sobrecarregado. E não você está com os seus problemas que você não ora. De 7 dias na semana e de cada dia de 24 horas, a grande, massiva maioria dos cristãos não ora nem 30 minutos por semana. 30 minutos não é por dia não, por semana. E sabe qual é a desculpa? Eu não tenho tempo. Outra mentira. É mentira isso aí. Você não se organiza. E aí vem, por que você não se organiza? Porque não é prioridade. A gente arruma tempo para tudo, irmão, quando a gente quer. E às vezes eu vejo a garotada aqui, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, depois do culto, um conversando com o outro conversando com um, marcando futebol 11 horas da noite. Ninguém está cansado. Mas você não trabalhou? Eu vou jogar bola até não sei que hora. Na hora aparece dinheiro, aparece perna, aparece vontade, aparece tudo. A pergunta é: por quê? Você fala para as mesmas pessoas: vamos fazer uma vigília de 2 horas de oração na semana. Estou cansado, cara. É mentira, irmãos. Até quando nós vamos sustentar essas mentiras para viver? E por que é que nós sustentamos essas mentiras para viver? Porque nós vivemos no temor do homem. Porque a gente diz isso para quem? Para os outros, para convencer os outros. Porque você sabe que a Deus você não convence. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos já passaram por isso aqui? Eu já, muitas vezes, irmão. Já inventei cada desculpa. E quando o irmão, né, muitas vezes a pessoa da igreja assim, o novo convertido dá desculpa, ele dá aquela desculpa na sola, né? Agora quando a gente vai tendo tempo de cristão, você começa a dar desculpa com base bíblica. Aí piora. Eu já dei várias desculpas com base bíblica, irmão. Acho que todo mundo aqui já. Só que para os outros, as pessoas: não, eu te entendo. Não é assim, irmãos? Quantos estão entendendo? Não, é isso aí mesmo, cara. Vai lá.
eu te desafio, pegue a mesma coisa e vá falar com o Espírito Santo. Eu te desafio a fazer isso. E eu te desafio mais, eu duvido que ele mande você fazer o que as pessoas mandam você fazer. Pode ir. Está desafiado, pode ir, faz esse teste hoje. Pega as suas melhores desculpas, aquela que todo mundo fala, não, é isso aí mesmo, cara, você tem que dar um tempo. Aí, não, descansa, vai sair fora. Pegue elas e apresente-as diante do Espírito de Deus, de oração e joelho. Eu duvido que ele vai falar para você o que os homens falam. Eu duvido. Duvido. Sabe por que ele fala? Irmãos, eu estou falando aqui de testemunhos de muitas pessoas que eu já ouvi. Por exemplo, em casos de enfermidade. Eu já vi irmãos e irmãs pararem em hospital, pararem em UTI, negócio feio. E aí lá na UTI, lá no hospital, lá no meio daquela coisa que você sabe muito bem, o irmão começa a orar. Faz isso para você ver. Sabe o que o Espírito Santo diz para você lá na maca do hospital? Para. E começa a evangelizar os outros aqui do quarto, aqui, ó. Irmão, o Espírito Santo nunca chora com você nesse chorinho aí, ó. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Ele corrige as nossas orações mal feitas. É isso que quer dizer. Não diz que ele é seu parceiro nas lamúrias que nós inventamos, baseado no temor dos homens. Eu não vi o Espírito Santo mandar você parar. Ah, Senhor, acho que eu estou amando muito, né? Eu estou amando muito próximo. O que o Senhor acha disso? Ah, é melhor parar um pouco, dar uma maneirada. Eu nunca ouvi o Espírito Santo falar uma coisa dessa. Ai, Senhor, acho que eu estou orando muito, né? Aí o Espírito Santo, não, meu filho, dá uma parada nessa oração que está demais, está um tráfego aqui em cima. Nunca o Espírito de Deus vai dizer isso. Mas o do homem vai. Você chega assim, cansadão do dia de trampo, de trabalho, na intercessão, as pessoas já veem que você está baqueado, já perguntam, e aí, mano? Cara, vai embora. O Espírito, eu quero dizer isso claramente, o Espírito de Deus jamais falará isso. Você pode fazer o desafio comigo aqui, está desafiado. Eu estou tranquilo. Sabe por que eu faço desafio? Porque eu sei que vai ganhar, porque está escrito aqui. O Espírito Santo de Deus é outra categoria. Mas muitas pessoas prisioneiras já não se movem mais na voz do Espírito Santo. Ele se move na voz da massa. Isso é temor do homem. Temor do homem, ele aprisiona você. Né? E aí o que a gente passa a viver, em vez de viver segundo a identidade que Deus nos deu? Que identidade? Você é meu filho. Eu sou filho de Deus. Na identidade e no amor. O meu pai diz que me ama. E na aprovação de Deus, aprovação não nas minhas obras, mas naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, derramando sobre mim o sangue dele e me fazendo aceitável na presença de Deus. Hebreus capítulo 10. Quem está na prisão do temor do homem, ele está atrás disso aí, de aprovação. Por que eu começo a transformar a minha vida, não segundo a palavra e não segundo o Espírito, mas segundo o temor do homem? Porque eu preciso ser aprovado. Eu preciso me sentir aprovado no meio de vocês. Eu preciso me sentir amado. Eu preciso me sentir querido. Eu preciso me sentir notado. Irmãos, escuta em nome do Senhor Jesus. Abre o seu coração, escuta isso aqui. Sabe por que muitas pessoas nas igrejas estão dizendo assim: eu vou embora porque ninguém liga para mim? Porque você está sendo escravo de homens. Você ainda não tem a plena revelação de Jesus Cristo. Você é evangélico, bonitinho. Mas ele ainda não se manifestou para você como ele realmente. Sabe por quê? Porque você é escravo de homem. Porque você vive do temor do homem. Aonde você já viu um filho genuíno de Deus, que recebeu o espírito de adoção, Romanos 8, pelo qual agora nós podemos chamar Deus de Pai. Eu posso me dirigir a Deus como Pai nosso que está no céu. Não é assim a oração que nós aprendemos? Eu posso chamar o Deus que eles chamavam de Yahvé, de Adonai, eu posso chamar de Pai.
O Deus que eles chamavam de Santo, Santo, Santo Senhor, eu chamo de Pai. Aqueles homens que só uma vez por ano, com sangue nas mãos, tinham que entrar no Santo dos Santos. Agora nós vivemos no Santo dos Santos, debaixo do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ele chama você de filho, Ele chama você de casa, Ele chama você de família. Ele diz que te ama e que fez tudo aquilo que Ele fez por causa de você. Mas sabe o que é? Eu não me sinto nada disso. Eu preciso da aprovação de você. Eu preciso do seu amor. Eu preciso que você diga que o meu serviço está bom. Eu não faço serviço, eu não trabalho, não executo um trabalho na igreja ou na evangelização para a glória de Deus. Eu quero evangelizar e eu quero que alguém diga que foi muito bom, porque senão eu me sinto escravo de homem, está preso, temor de homem. Se ninguém disser para mim aqui na igreja que me ama, eu vou embora, porque eu vim para uma igreja para dizer, para as pessoas dizerem que me ama. Você está preso. Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele disse que ama você, não basta? Então, ou seja, resumindo, o amor de Deus, meu Pai, Criador, não basta. Eu preciso ser amado por você. Eu preciso ser aplaudido, eu preciso ter aquele feedback. Enquanto eu estou pregando, eu preciso que as pessoas respondam e aquela coisa. E as pessoas, eu quero terminar esse culto, 2 ou 3 pessoas têm que dizer para mim que essa palavra foi uma benção, porque senão eu fico triste. Você é doente, está doente. Não estou pregando para a glória de Deus, para a igreja, não estou louvando para a glória de Deus, mas se alguém não disser isso para mim, eu me sinto mal, eu não me sinto parte do corpo. O meu pai está dizendo, não, você é meu filho. Aí eu olho para ele, eu quero mais. Eu preciso que mais alguém me diga isso aí, porque só Deus para mim não basta. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, que cadeia. Por isso que a Bíblia diz aqui, aquele que teme a Deus, aquele que confia no Senhor está seguro. Porque seguro no quê? Seguro nesse amor. Eu estou seguro no amor do meu Pai, não no amor de vocês. Eu não sou pastor da igreja, eu não sou líder da igreja para receber o amor de vocês. Jesus e Paulo disseram a mesma coisa. Eu não recebo glória que vem de homem, não estou aqui para isso. Nós não estamos trabalhando para receber glórias que vêm de homens. Aprovação que vem de homem. Nossa, a igreja está boa esse mês. A igreja não está boa, cara. A música foi boa, a música não foi boa. A música não é para você. É para você cantar junto para Ele. Não se toca músicas para você gostar e analisar. Esquece disso, procura outro lugar. Isso aí é boteco, onde tem um cara lá sentado com o violãozinho, uma cachaça, ele vai tomando e vai tocando cover artístico, né, que chama? Cover. Aí no boteco que tem. Que não é isso. Quando alguém começa a tocar, ele está tocando para Deus. É para você cantar junto e entrar no barco. Não é para você levantar a plaquinha no final, 10, 9, 5,5, não, cara. Muitos irmãos dizem assim, né? O que você achou do culto? Você é Deus para achar alguma coisa? Culto não é para você, culto é para Deus. Você vem participar e oferecer algo para Ele. Você não pode, irmãos, a não ser que você esteja preso espiritualmente, ficar fazendo análise se Deus recebeu ou não. Você não é Deus. Vocês estão entendendo? Então culto não é para achar legal ou não achar legal. Culto é para prestar. Culto é para dar. O culto não sou eu que faço, eu e Tiago. O culto é a congregação que dá a Deus, ou não. Antigamente eu tinha essa doença aí, eu já tive preso nessas porcarias aqui. Quando acabava muito a pregação, eu ficava vendo assim as reações das pessoas. Se alguém estava comentando, se alguém vinha falar comigo, irmão, ninguém comenta mesmo, então azar. Deus te liberta de várias maneiras, irmão. A minha foi essa. Quantos estão entendendo? A aprovação você já tem no sangue de Jesus que morreu por você. O amor você tem.
A questão é por que nós rejeitamos o amor, o reconhecimento e as coisas que o nosso Pai nos dá e trocamos o que tem valor por aquilo que não tem valor, que é o do outro. Ah, eu quero ir embora porque ninguém me notou. Temor de homens, irmão, não confunda a palavra temor de homens, que nós não devemos ter porque é armadilha espiritual e prende a sua vida, fazendo você operar em outra coisa que não é o reino de Deus. Não confunda isso com, por exemplo, agradar as pessoas. Tem gente que anda numa espírito de cavalo, né? Espírito de, como é que chama? Mula sem cabeça. Ele é uma mula mesmo, e ainda por cima não tem a cabeça. Ou seja, é um bicho complicado. Então as pessoas dizem assim, eu não tenho que agradar homens, e vivem em vida de ignorância e estupidez com os outros. Então eu quero deixar claro aqui que não tem nada a ver isso. Já falei na outra pregação, mas aqui eu vou dar uma pontuada. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 1, diz que os filhos devem alegrar os pais, porque isso é sabedoria. O filho sábio alegra o pai e a mãe. Aí, se temor de homem não tivesse nada a ver com isso, ou melhor, se o temor do homem fosse isso, você não poderia ser a alegria do seu pai. E a Bíblia diz, filhos, vivam as suas vidas alegrando os vossos pais, porque isso é sabedoria no filho. Porque partindo desse negócio, eu só temo a Deus, eu só obedeço a Deus, você chega lá e ofende a sua mãe, então, porque ela mandou você lavar a louça. Porque eu só obedeço a Deus, mãe. Você é um maluco, cara, não é isso que a Bíblia diz, não. Não tem nada a ver. 2, Romanos 13, versículo 1 ao 3, diz que as autoridades instituídas por Deus devem ser temidas. Você tem que ter o temor dessa autoridade aí, porque ela não é autoridade para o mal. Mas se você faz o mal, ela é vingador de Deus, então teme. Falamos sobre isso também. Os empregados, lá em Tito 2, diz que os empregados, aqueles que têm patrão, devem trabalhar para alegrar os seus patrões, porque isso é dar testemunho de Deus. Mas meu patrão é ruim, está escrito na Bíblia, ainda que o seu patrão seja ímpio, dê exemplo de Deus na sua vida. Olha, irmão, como que a Bíblia rompe as barreiras humanas. Mas você não está entendendo, é que o meu patrão não é crente, e daí? A Bíblia diz, e daí? Eu não pergunto, Deus vem e fala assim, eu não perguntei se o seu patrão é crente, eu perguntei se você é. Você é cristão? Eu sou, então você dá o testemunho. O seu patrão não tem nada a ver. É isso que nós temos que romper. É isso que é romper a barreira humana. É isso que escapar do temor do homem. Eu não faço mais, eu não me relaciono, não vivo embasado na performance do outro. Quantos estão entendendo? O meu patrão não é crente, e eu trabalho para ele, ele não é crente, então eu vou roubá-lo, eu vou chegar atrasado, eu vou arrebentar com tudo, eu vou responder para ele, eu vou ser um demônio igual a ele então. É isso? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que mesmo que o seu patrão não seja cristão, você que dê testemunho e mostre para ele o que é ser um cristão. É isso que a Bíblia diz, Bíblia. É o que as pessoas fazem. As pessoas pegam raiva do patrão e começam a sacanear o patrão, desculpa a expressão. Ele começa a fazer tudo para prejudicar o seu patrão, porque o seu patrão é ímpio. O que é isso? Você é escravo de homem. Você muda de cristão para ímpio porque o outro faz coisa errada. Você é escravo de homem. Ele tem um poder escravizador de mudar você do jeito que ele quer. Isso é escravidão de homem. Não é obedecer o seu pai, a sua mãe, não é obedecer a autoridade da rua, não é obedecer os seus líderes espirituais na igreja, não. Ser escravo de homem é deixar que a vida de uma outra pessoa determine a sua. Quantos estão entendendo, irmãos? O cara fez errado. Sabe, anda muito isso na igreja. O pastor fez errado, o líder fez errado, o ministro, o louvor fez errado. Agora eu também vou fazer. Isso é uma burrice, irmãos. Desculpa a expressão, é burro, é gente burrice. É isso aí. E é disso que Deus quer te libertar. Não importa se o cara XYH
que devia dar o exemplo. E outra coisa, irmão, no nome de Jesus, vamos acabar com isso. Essa história aqui, essa frase aqui, ó. Ah, mas fulano devia dar o exemplo. Não, fulano não devia dar o exemplo. Todo o cristão deve dar exemplo. Vamos parar com essas coisas de, o líder do diaconato é quem? O diaconato é Lúcio. Ele devia dar o exemplo. Não, o Lúcio não devia dar o exemplo. Todos nós deveríamos dar o exemplo. Não para com essa história de puxar brasa para sardinha. Isso aí é cadeia, isso é prisão, isso não adianta nada. Isso só te piora, porque você está errando junto com ele. Era para o Lúcio chegar às 7 horas, o Lúcio chegou às 7h15, aí você se acha no direito de começar a atrasar porque o outro atrasa. Isso é burrice. Você está se lançando dentro do erro e do pecado do outro, porque você viu o outro pecar. Isso é burrice, meu Deus do céu. É a mesma coisa, tem um copo de um sol, um calor, como tem feito esses dias, um copo de coca ou de suco, como você quiser, aquele trincando assim, aquele copo, e um copo de lodo, de esgoto. Aí você me vê, eu, pastor, dando uma golada no copo de esgoto. Aí você, eu vou dar 2 goladas agora. Ai, que vontade de dar uma cabeçada nesse negócio aqui. Mas ninguém faz isso não. Não é com copo de esgoto. Só. Escravo de homem. Quem vê o erro do outro e entra debaixo é escravo de homem. E não adianta falar que não é. E não adianta falar que só adora Deus, adora nada. Você é idólatra. Idólatra é. Porque vê no outro a personalidade de Deus. Não dá, irmãos. 1 Coríntios 7 fala sobre o casamento, que o marido deve agradar a esposa e a esposa agradar o marido aí. Então quer dizer que agradar o outro ser humano é contra a palavra? Não, não é não. Mas não é isso que está falando que é temor do homem. Isso aqui é a distorção, é o que o diabo faz. Você lê temor de homens, arma, armadilha, você começa a ser uma pessoa ignorante e estúpida com todo mundo. Não é isso. Não é isto. Amém, irmãos? É ser dominado e viver em função da resposta do outro. Eu estou fazendo um serviço aqui na igreja, vou fazer uma coisa aqui, porque eu quero que alguém no domingo me elogie, porque senão eu vou ficar, me sinto mal. Por quê? Porque eu não fiz para Deus, eu fiz para o Cristiano ver e falar domingo que estava muito bonito. Prisão, cadeia. Quando você começar a pegar o seu instrumento, pegar a vassoura, pegar um pano, pegar a cadeira, fazer visitar o irmão, só para a glória de Deus, você vai ver o que Deus começa a fazer. Agora você vai, tira foto, se ninguém curtir, você já fica mal. Por isso que eu abandonei aquele território do Facebook e dou um conselho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Saia você também. Aquela porcaria não tem nada para ninguém. Tem gente que está lá no Facebook, né? Aí ele vê um comentário de alguém. É para mim que escreveram isso. Eu estava, olha as frases. Eu estava bem. Quando eu vi aquilo no Face, acabou com o meu dia. Escravo. Doente. Jesus quer te libertar, irmão e irmã. Como que uma frasinha porcaria no Facebook acaba com o seu dia? Que isso? Você vê uma frase lá. Tem gente fazendo comida ruim por aí. Olha o Brizola. Sou eu. Sexta-feira, sou eu. Ninguém me ama. Eu vou embora. Tá, Deus confirmou. Não tem Deus confirmando nada. É o diabo que confirmou. Por quê? Por que acontece isso? Porque eu não estou fazendo para a glória de Deus e para amar o irmão. Não, eu faço para alguém vir no final aqui do Bom Samaritano dar nota. Isso é doença, cara. Isso é coisa de gente. Então, de novo, em nome de Jesus, seja livre das redes sociais. Porque lá só tem porcaria. Irmão, Facebook é o território dos doentes. Sim ou não? É só gente. Para aí. Parêntese.
Eu não suporto na igreja as pessoas se metendo na minha vida. Então para de colocar toda ela no Facebook para o universo inteiro ver. Larga a mão de ser idiota, pô. Ai, não pode falar. Idiota é uma palavra ruim, tá bom. Energúmeno. É a mesma coisa. Eu não gosto que as pessoas saibam onde eu vou. Então para de colocar foto de você toda hora fazendo isso aqui. Estou no shopping, estou no mercado, estou no banheiro, estou tomando banho, fui no fulano. E depois não reclame que as pessoas falam. Eu saí do Facebook, não quero voltar mais não. Eu passei todas as contas aí para o negócio da igreja. E eu não estou falando que todo mundo que está lá também é ruim da cabeça. Eu estou falando para você. Se você é uma pessoa liberta, vai lá, não tem problema. Quem sabe você ajuda alguém. Agora, se você anda se sentindo mal com postagem dos outros, sai fora logo, você está doente. Você está mal, irmão. Você tem que sair fora. Você não aguenta. Ah, aniversário na casa do Vinícius. Aí aparece o pastor, pronto. Eu não posso aparecer em foto mais. Porque eu apareço em foto significa que eu não amo, irmão. Não significa nada, significa que eu fui lá só. A pergunta é, por que você se sente assim? Porque eu fui lá tomar café na casa do Tiago, não senti nada, só senti fome. Aí ficamos lá, tocando ideia, e aí vem um pão, um presunto, uns negócios. Amanhã tem, amanhã. Vai recebendo aí, vai recebendo. Quem puder receber, receba, né, irmão? Eu fico lá na casa do Tiago, acabou, fica conversando, vai. Mas se alguém tirar foto nós lá, aí ó, em casa não vem, porque não me ama. A gente brinca, irmão, mas é uma tristeza falar dessas coisas, sabia? Tendo um Deus, meu Deus, tendo um Deus que diz para você, você é o meu filho amado, é você que é. Eu fiz o céu para você, eu morri por causa de você, eu fiz tudo por causa de você, cara. Aí a gente olha para tudo isso que Jesus fez, não, eu quero ele, eu quero o amor dele, eu quero que ele. Aí Deus... Enquanto Deus conquista o céu, abre o céu para nós, o ser humano abre uma prisão. Sai fora disso aí, cara. Seja livre em nome de Jesus. Rompe a barreira humana, sai fora. Alguns diagnósticos aqui para a gente ver. Porque essas pessoas que estão presas no temor do homem, elas têm dois medos terríveis, que são o medo de não ser aprovado e o medo de ser rejeitado. Então o espírito de rejeição está operando aí. Pessoas que se sentem rejeitadas por causa de um monte de coisa, vão ter dificuldade com essas coisas. Mas Jesus quer te libertar, irmão. Jesus pode fazer você novinho, você não precisa ficar escravo de ninguém, não. Agora vamos um diagnóstico médico aqui para você passar no top 10. Você tem problemas com grupo? Pressão do grupo? Pressão de grupo? O que é pressão do grupo? Olha, aquele grupo lá é o grupo da música. Então é um grupo de música. E o outro lá é o grupo de diáconos. E outro grupo é o grupo das meninas. E outro grupo é o grupo dos rapazes, grupo de jovens. Você tem problemas com grupo? Como que se fala isso? Você se sente mal? Você se sente não encaixado? A pergunta é, por que você se sente não encaixado? Se a Bíblia diz que você foi enxertado na videira, se a Bíblia diz que você é corpo, por que a pressão dos pares faz com que você se modifique? Eu vi que naquele grupo, todo mundo usa Black Power. Então, se eu não tenho Black Power, eu não posso entrar naquele grupo. Ali é um grupo dos cantores, então aí eu começo a me sentir mal. A pressão do grupo me levando a modificar a minha vida. Temor do homem. Você deve ser transformado pela glória de Deus e para a glória de Deus. E não por pressão do grupo. Quantos estão entendendo, irmãos? Você vive muito atarefado? Eu não estou falando de pessoas que têm um trabalho, não. Eu estou falando de pessoas que inventam um monte de coisas e entulham a sua vida de tarefas
pensando que estão dando frutos. Aprendi uma coisa: fruto é uma coisa, resultados são outras coisas. Resultados falam do esforço humano, simplesmente humano. Fruto é a ação do Espírito em você. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas você é uma pessoa que se atarefa? Como assim? Você é uma pessoa que não diz não? Olha, vai ter um negócio na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de madrugada, não sei que hora. Você tem que estar aqui. Aí você sabe que você não pode. Você sabe que você tem família, você sabe que você tem um trabalho, você sabe que você tem uma vida rodando. Mas você diz sim. Por quê? Porque você tem medo de ser rejeitado. É obrigatório você estar aqui fazendo tudo, porque senão, ao dia que o Lúcio não participar da intercessão, você fala, olha, tem alguma coisa aconteceu. Não aconteceu nada. Sabe aquela pessoa que não diz não mais, por quê? Porque ela tem medo da rejeição. Aí ela vai pegando tudo que tem na igreja, não consegue fazer nada direito, atrapalha e acha que está fazendo um bom trabalho, porque é impossível que ela diga, eu não posso. Olha, vamos limpar lá, vamos limpar e pintar a igreja. Então, que dia que é? Sexta-feira. Então, eu não posso, eu não vou poder vir. Eu não estou falando de pessoas que nunca vêm ajudar nada, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que sentem uma pressão em dizer sim, 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 vou, porque ela está presa no homem, na aprovação do outro. Porque senão eu não sou líder, porque senão eu não sou pastor, porque senão não sei o quê. Então eu tenho que dizer sim para todo mundo toda hora. Se isso é uma verdade, Deus deixou de ser Deus. Porque Deus, sendo onipotente, onipresente e onisciente, é o que mais diz não. Não. Deus, mas você tem poder? Tem poder para fazer 1 milhão de vezes. Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque Deus está muito atarefado? Porque Deus está lá em Marte resolvendo o pessoal que vai chegar lá? Não. Ele simplesmente olha para você e não vou fazer. Ele perdeu o seu poder? Ele deixou de ser Deus porque ele disse não? Ele não tem poder? Tem. Ele está demasiadamente atarefado para que ele não possa ouvir o que você está falando? Não. Mas ele falou não. Então, se Deus diz não, e você eu só adoro a Deus, ótimo. Então aprenda a dizer não, porque o não faz mais bem do que o sim. Já falei isso aqui várias vezes. Eu não estou falando não de birra, amém, irmãos? Não estou falando não de gente birrenta, gente que não estou falando disso. Estou falando o não que ensina, o não que protege. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem problema com autoestima? Bebe uma aguinha, né? Você quer ver uma coisa? Quem disse para você que você é feio? Quem disse para você que você é feia? Da onde é que vem essa história? Se você for uma pessoa sincera e colocar uma lupa para investigar isso, você vai ver que essa palavra de não aceitação veio da boca de outra pessoa, porque Deus, o seu pai, diz que você é a menina dos olhos dele. Deus, o seu pai, ele te ama. Deus, o seu pai, diz assim para o profeta Samuel lá, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. O problema, irmão, é que quando a gente é escravo de homem, o problema é que quando a gente teme o homem, mais vale a opinião do outro que a do nosso pai. Esse é o problema. Aqui que está a escravidão, aqui, ó. Quem disse que você não pode usar determinada roupa? Quem disse que você... Irmão, nós somos chamados por Deus para sermos libertos do mundo. E inclusive da opinião do mundo. Porque mundo é uma caixa de opiniões que não vem de Deus. Isso é mundo. O que é uma pessoa que está no mundo? Não é a pessoa que está fumando, que é a mesma coisa. O que é uma pessoa que está no mundo? É uma pessoa que é guiada pelas opiniões e palavras e conceitos
que não são de Deus. Isso é uma pessoa que está no mundo. Então você pode estar dentro da igreja, 24 horas por dia, e ser uma pessoa mundana até hoje. Por quê? Porque você não é guiado pela palavra. O que foi que Deus disse, gente? Deus me disse que eu sou filho dele, e ponto, acabou. Não, mas não. Aí você tem problema com a autoestima. Por quê? O que você se acha? Quem disse para você que você é feia? Sabe quem que foi que disse? Ou foi a boca de outra pessoa, ou foi a boca do mundo, ou foi o seu espelho. O espelho só, escute, olha que revelação tremenda. O espelho reflete a sua imagem. Isso aqui é muito mais fundo do que você talvez conseguiu pegar. O espelho só, sabe, você lembra aquele desenho daquela mulher que tinha, como é que é o nome daquele negócio? Espelho, espelho meu, Branca de Neve. Aí tinha uma rainha, né, uma bruxa lá. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Eu não sei se você lembra no desenho, a rainha era bonita pra caramba. Só que o espelho só dizia e só refletia o coração dela mesma. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí o espelho dizia, não, tem gente, mas você dançou. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Baixinha, gordinha, magrela, orelhuda, nariguda, gorda, magra, preta, branca, cor de abóbora, não sei o quê. É isso que você vê? Que pena. Que ele só reflete a sua própria alma. É possível entrar na frente do espelho e sempre se ver bem. Quando? Quando você está bem. Agora você não está bem, irmão. Você vê que as mulheres, principalmente mulheradas, ouçam. Essa é para vocês. O espelho só reflete aquilo que você vê. O espelho só reflete para você aquilo que você é. O espelho nunca vai mostrar uma outra pessoa, ele vai mostrar você. Aí você olha, nossa. Aí vem o pensamento que não é de Deus, e vem um pensamento na sua cabeça assim, ó, você não pode ir com essa roupa. Você não tem roupa para ir. Como que você não tem roupa se o seu guarda-roupa está lotado de roupa? É um sentimento de inadequação social. Você não se sente bem quando vai do lado dos outros. Você tem temor de homem. Você está armadilhado, você está preso. Você está presa. E Jesus quer te libertar. Eu não estou falando que a mulher vai, beleza, pastor, você falou, não vou tomar banho mais. Não é isso não, irmã. Nem irmão. Eu não estou falando isso. Amém? Mas eu estou falando de neurose. Total com essa coisa. Aí Deus fala, filha, você é linda, filha. Você é lindo, filho. Não, eu não posso ir até aquele lugar. E aí a gente fala, o Espírito de Deus se move em mim. Não é possível. Não é possível. Enquanto essas pessoas desse livro davam a sua vida à morte todo dia por amor a Jesus, e não se importavam com nada, porque eles já tinham a palavra do Pai, essa geração se importa com o quê? Com essas coisas. É escravo. Aparece um cara, desculpa a franqueza, mas é verdade. Lança uma nova moda, né? Aqueles desfiles de moda. Desfile de moda é uma passarela com um bando de gente doente. Doente mental e doente físico. É anorexia, é bulimia, que isso é demônio, isso aí. O sentimento de inadequação e rejeição pode ser tão grande que o diabo leva as pessoas a comerem a comida que Deus deu e colocou na mesa dele e vomitarem 5 minutos depois, porque ele não pode aparecer com quilos a mais. Irmão, saia em nome de Jesus Cristo. Isto aí não é de Deus. Escute, qualquer homem, mulher, qualquer pessoa que entrando em algum lugar, ou indo para a igreja, ou estando com alguns irmãos, se sente rejeitado, se sente não parte, porque a roupa não bateu, porque o cabelo não bateu, porque o peso do corpo não bateu, você está com um problema. E mais um parente, eu não estou falando aqui, não cuide da sua saúde, come 10 quilos de torresmo meia-noite, eu não estou falando isso, irmãos, não estou falando isso.
Não estou falando isso. Cuide sim da sua saúde, eu não estou falando disso não. Certo? Mas tem gente que exagera, não tem, irmãos? Sim ou não? Ele olha no espelho 10.000 vezes, não dá, não posso sair assim. Quem está dizendo isso para você? Deus não é. Se não é Deus, é o diabo, irmão. Pronto. Ou é a sua mente. Você é uma pessoa que fica envergonhada facilmente? Não pode... Sabe aquela pessoa que não pode acontecer nada, que ele já se... Acaba logo isso. Acaba logo isso. Você é uma pessoa que diz assim, pastor, sabe por quê? Porque eu sou tímido. Sabe o que a Bíblia diz? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor estando em nós lança fora todo o medo. E aí, irmão? Quem é o verdadeiro amor? É Deus. Quem é Deus? É o Espírito Santo. Está dizendo, se o Espírito Santo está em você, acabou o seu medo. Por que a gente tem medo de evangelizar os cristãos de hoje? Não é porque ele não sabe o que é. Ele tem mais vergonha. Escute isso. Ele tem mais vergonha em si mesmo de falar a palavra de Deus para alguém e alguém fala, cara, você falou tudo errado. Isso é mais mortal para ele do que ver o outro indo para o inferno sem a palavra de Deus. Quanto você está entendendo? E a Bíblia diz, irmão, que nós somos colocados, nós os cristãos, colocados como espetáculo diante de Deus e dos homens. Sabe o que é isso? A total vergonha. Eles eram, se você não sabe, o seu Jesus morreu pelado numa cruz. Porque no filminho coloca uns paninhos, né? Umas orbas nele, aquelas cueca box, aquelas coisas. Jesus morreu praticamente nu. Praticamente. Então, a cruz é morte de vergonha. A cruz é morte de maldito. Aí chega a gente. E a gente se envergonha do Deus que morreu envergonhado no nosso lugar. Irmão, você precisa muito de Jesus, cara. Você precisa muito ser liberto. A gente tem mais vergonha, a gente fica mais acanhado. E nessa questão de evangelização, irmãos, vamos aqui. Quem pode ler a palavra para nós aí? Fica aquele momento de silêncio. É sempre o mesmo irmão que tem que ler. Porque os outros têm vergonha de ler errado. De ler, sabe aquela leitura meio... partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. Você tem vergonha disso. O sentimento de inadequação, de rejeição, toma conta de você. Ele escraviza você. Não tem nenhuma vergonha, irmão. Mas é um sentimento que está aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E você deixa de viver a vida de Deus porque você fica preso no que o outro vai achar. Olha, vamos pregar lá na praça Monsenhor Marcondes, sábado de manhã. Aqueles jovens que ficam aqui, aquela galera que fica aqui, você quer, conversando, marcando ponta, pegando o WhatsApp da garotinha, vice-versa, marcando uma ponta, galã, chega lá. Sai daquele ambiente, mano, cara. Entra no ambiente, pega o folheto na mão. Ele fica paralisado, não é o diabo, não é nada disso, é vergonha. Porque ele, na cabeça dele, lá no carnaval, fala assim, todo mundo está olhando você com esse folheto na mão. Todo mundo sabe que você é crente. Isso é insuportável, cara. Eu tenho que continuar na minha moita. Ninguém pode saber que eu sou crente. Eu tenho que vir aqui quinta e domingo escondido. É por isso que nós não falamos no trabalho. É por isso que a gente não testemunha pouco. Porque a gente está preso no temor do homem. A gente tem medo dos outros tirarem sarro da nossa cara porque a gente é crente. Eu me lembro no quartel, quando me converti, eu e o Brunão, nós éramos da pá virada, você já ouviu minhas histórias muitas vezes. E lá nos armários do quartel, né, enfim, todos tinham pôster de mulher pobre.
Sabe o que é mulher pobre? Que é mulher que não tem roupa, tadinha, né? Olha lá. Tava lá as mulheres, todos os armários tinham. A gente se converteu, irmão, fala isso para a glória de Deus. E toda vez, todo dia que a gente tirava serviço, todo santo dia, no Grêmio. O Grêmio é um lugar, né, onde tem a televisão, uns aparelhos lá que os soldados ficam. Era filme pornográfico 24 horas por dia. Não estou brincando não, irmão. Nem na hora do almoço, o cara comia comida assistindo aquela porcaria. Sabe o que nós fizemos? Vamos entrar de sola. Viemos aqui na cidade, me lembro até, viemos na cidade, gastamos uma grana comprando aqueles pôster do Salmo 91, Salmo 23, que vem com paisagem. Fomos lá e começamos a chegar nos caras, você não quer trocar isso aí? Irmãos, rapidinho, Deus fez um negócio. Todo mundo que tinha pôster de mulher pelada, entregou o pôster para nós e a gente trocou com o do Salmo 23, Salmo 91, Salmo 127. E não contente, a gente não podia tirar o filme pornô, porque os caras não queriam, cada um tem seu direito. Montamos uma mesinha do lado da televisão, o filme pornô lá. Montamos a mesa do lado da televisão, colocamos um rádio, que ninguém pode também impedir, com louvor, ficamos lendo a Bíblia. Irmão, você tinha que ver a manifestação. Os caras, o que vocês estão fazendo? Estamos lendo a Bíblia. Ah, não, cara, vai ler em outro lugar. Não, eu falei, não, aqui é o Grêmio do Soldado, vamos ficar aqui. Não, mas você não está vendo que nós estamos assistindo filme? Estou assistindo, mas você vai ficar lendo a Bíblia assistindo esse filme? Eu falei, não estou assistindo o filme, estou lendo a Bíblia. Ficou tão insuportável o choque do espírito, que eles tiveram... Acabou o filme pornô, não tinha mais. E aí o radião com louvor tomou conta. Cedo, à tarde e à noite. Muita gente se converteu, irmão. Muita gente do quartel se converteu. Aí chegou um comandante lá, que era de uma outra religião, mandou parar. Para tudo isso aí. A gente ia lá para o alojamento, e evangelizava, fazia culto, lia a Bíblia. E as pessoas chegavam, pediam oração. Essa coisa da imagem, né? A Bíblia diz que Deus está querendo gerar em você, pelo Espírito Santo, a imagem do seu Filho, de Jesus. O operar do Espírito Santo na sua vida é gerar a imagem de Jesus Cristo em você. Esta é a sua imagem. Como que ela pode ser feia? Acontece que quando você vê a sua imagem, você só vê a sua imagem. Você não vê a imagem de Jesus. Esse é o problema. Jesus não é feio. Ou melhor, Jesus era muito feio. Isaías 53, você pode ler lá. Quando olhamos para ele, não tinha aparência e nem formosura. Era feinho, normal, nem galã de nada. Só que é o seguinte, a beleza, eu fico imaginando, enquanto a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura, mas eu fico imaginando como que seria ele olhar para você. Que nem ele olhou lá para Tiago e João pescando, lá pescando, o cara passa na praia. Vocês aí, ó, vem e me segue. Eles nunca mais voltaram para casa, com um olhar só. Esse olhar deveria, com certeza, atravessar o seu espírito e a sua alma. Só no olhar, só. Nunca mais voltaram para casa. Esse é Jesus. Tem muita gente procurando recursos de academia para a saúde, porque precisa. Mas a grande maioria não é por saúde, não. Não é? Porque o sentimento de inadequação e aquilo que passa na televisão é mais forte que aquilo que a gente tem que ser de verdade. Se você está no Evangelho, você é chamado a ser uma pessoa que se identifica como sal, luz, embaixador e imagem de Cristo na terra. E não como, sei lá, outra coisa. Mais uma vez, eu não estou falando cuide da sua saúde. Mas a grande maioria das pessoas que estão na academia não estão cuidando da saúde. Eles estão desenvolvendo um biotipo que é aceitável na sociedade, porque eu tenho um buraco de rejeição tão gigante que eu não posso ser magrinho, eu não posso ter barriga, eu não posso ter nada. Porque se eu tiver, olha lá, o gordinho, não sei o que, o fulaninho. Todo mundo que me encontra aí, cara, você está engordando. Eu falei, não estou engordando, é só a barriga. Mas eu não volto para casa chorando. Eu não saio no outro dia, 6 horas, com a faixa, aquelas faixas, nascer. Preciso sim, você, um monte de gente aqui precisa de exercício físico para a saúde, mudar a alimentação, um monte de coisa aí que vai melhorar a saúde. Agora, por causa de comentário de gente, eu não tenho rejeição, cara.
Eu me sinto amado na minha casa, eu me sinto amado por Deus, não preciso de nada. Eu não tenho sentimentos de inadequação social que transforme a minha vida espiritual, sai fora. O chamado para transformar aqui sou eu. Sou eu que transformo a pessoa, e não a pessoa me transforma. Amém, irmãos? Você é cristão. Eu que sou sal. Então, se eu sou sal, não vem com um tempero, aquele temperinho. Como é que é aquele temperinho? Aquela marca? Não vem com sazon para cima de mim, não, fé. E aqui o sal sou eu, e sal grosso. Não vem com sazonzinho tentar temperar eu, que não vai. Você já comprou roupa por causa dos outros? Já sentiu vergonha de dizer que é crente, que crê em Deus, que vai à igreja? Vocês são tudo temor de homem. Tudo temor do homem. Isso arma uma cilada, isso prende a sua vida, porque, repito, você não vive segundo o padrão do reino de Deus. Você vive segundo o padrão da boca dos outros. Você faz para ser aceito pelos outros, para ser chamado pelos outros, para ser benquisto pelos outros, tudo pelos outros, pelos outros, pelos outros. Só que para sustentar isso, você vai ter que se afastar de Deus. Para continuar com muito dos seus amigos do jeito que você gosta, você vai ter que mentir para eles. Ele fala assim, olha cara, eu estou fazendo isso com a minha namorada, com o meu namorado, com o fulano, eu estou fumando um baguinho um mato verde lá. O que você acha disso? Cara, sei lá, cada um tem a sua opinião. E o Espírito Santo aqui, oi, você não é crente não? Mas eu não posso dizer para minha melhor amiga que ela está errada, que ela está indo para o inferno, que ela tem que aceitar Jesus, que a vida dela está... Eu não posso dizer isso, sabe por quê? Porque senão eu sou rejeitada por ela, eu vou perder aquela amizade. Então, eu me torno uma pessoa que vai, em vez de ser sal, eu vou ser o carcereiro dela. Porque por mais que o meu amigo, a minha amiga estiver errado, eu não vou dizer. Porque eu preciso que você continue sendo meu amigo. Então eu vou mentir para você, eu vou omitir a verdade de Deus e vou deixar você continuando naquela prática. Porque se eu começar a dizer, cara, larga disso em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim, não é isso, tá. Nossa, essa menina, esse cara é muito chato, ele só fica falando que a gente tem que mudar de vida de Deus. E aí você se torna o carcereiro daquela pessoa, em vez de se tornar um libertador daquela pessoa. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é a barreira humana que tem que ser rompida. A pergunta do temor dos homens, da parte de Deus é, por que você tem mais medo da opinião dos outros do que da minha palavra? Por que você se move mais no que os outros vão pensar, no que aquilo que eu penso? Por que você não age assim? Enfim, irmãos, tem muita coisa aqui, eu vou colocar lá no site para você. Mas pessoas assim, eles têm que ficar, como diz aquele jargão, né, aquela maneira de dizer, tem que viver andando, pisando em ovos. Quando já viu isso aí, pisando em ovos? Você não pode ser quem você é. Você não pode desenvolver a sua identidade em Cristo. Sabe por quê? Porque você tem que ser agradável como as pessoas querem que você seja. Aí você tem que andar assim, ó. Aí eu não posso magoar essa pessoa. O que você quer de mim? Eu quero que você faça. Eu quero, se você, meu amigo, você tem que parar de falar com o Elias. Porque ele disse essas coisas para mim, ele fez isso para mim, ele fez isso para mim, ele fez isso para mim. Aí você, puxa, eu não posso ficar mal com ele, né? Quem vive no temor dos homens, vive sem alegria. Vive sem expandir a sua vida, como Deus quer que você viva. Por quê? Porque você tem que estar assim, toda hora com cuidado extremo, com tudo, porque você não pode ver que a pessoa ficou assim. Como é que nós vamos viver, irmãos? Porque você tem que saber, enquanto eu estou agradando o Brizola, eu estou desagradando o Tiago. E agradando o Denis, eu estou desagradando a minha sogra. Você está frito, cara. Porque, como diz o velho ditado do mundo, ninguém agrada a todos, nem Jesus.
Mas, eu quero fazer uma vírgula nesse ditado. Ninguém agrada a todos, nem Jesus. Mas para aqueles que são de Deus, Jesus é totalmente agradável. Porque os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos é alimento para nós, é graça, é vida, é prazer de seguir Jesus. Eu não disse, ai Jesus, eu mandando orar, né? Ai. Olha, irmãos, amanhã vai ter o bom samaritano. Depois de tudo isso, irmão, 4 ministrações, assista as 4, várias vezes, por favor, com espírito de oração, em nome de Jesus. Sabe por quê? Quem teme ao homem está armadilhado, é prisão espiritual, e você vivendo dela já está atrapalhando todo mundo aqui, você não sabe, viu? Porque é muito difícil viver com gente presa. Você tem que ser extremamente cuidadoso a todo tempo, porque senão... comigo você já vai quebrar a cara, porque eu sou estabanado espiritualmente. Eu viro, derrubo 3 copos. Viro para o outro lado, derrubo mais 3 taças. Que taça? Essas taças dessas frescuras todas, dessa prisão. Nós cristãos, os cristãos, têm o dever de amar um ao outro. Agora, amar um ao outro não é satisfazer as loucuras dos corações das outras pessoas. Isso aí não é amar o outro. Isso aí é ser escravo do outro. Amar o outro é dizer a verdade para o outro. Dizer a verdade para o outro não é dizer o que você quer, que eu vou dizer as verdades para ele. Isso aí não é verdade de Deus. A verdade de Deus é isso aqui, ó. Você não pode dizer a verdade a partir de uma ferida. Estou chateado com a Patrícia, a hora que eu encontrar com ela, eu vou dizer umas verdades. Isso não é verdade. Isso aqui é ferida. Isso aqui precisa de perdão e oração. Isso aqui não precisa falar nada. Então tem muita gente que tem que ficar quieto. Porque não tem condição de conversar com ninguém. Por quê? Porque o que ele está falando não parte do Espírito Santo de Deus, nem de Jesus. Parte do quê? Que eu estou chateado, hein? Eu estou ferido. Eu estou magoado. Aí eu quero iniciar uma conversa com o Vinícius a partir da minha mágoa. O que vai dar aí, irmão? O que vai dar? Mais mágoa ainda. Então você vê, até para conversar com os irmãos, tem que ter condição espiritual para fazer isso. Senão não dá. Senão vai ser briga. É briga em cima de briga. Você já viu aqueles irmãos que vão para pedir perdão e saem mais brigados do que foram? Eu já vi. O que é isso? É o aidético encontrando com o canceroso. É o manco, é o cego encontrando com o surdo. O cego grita para ele: vem aqui, rapaz! E o surdo fala: vem aqui que eu estou aqui. Então o cego não sabe onde ele está, mas ouve a voz chamando. E o outro grita, o surdo ouve. Já foi curado, hein? Já foi curado. O surdo vê, mas não ouve. Que encontro que vai... Já foi curado. Que encontro que vai dar aí, irmão? Presta atenção. É engraçado, mas é trágico. É um cego querendo encontrar um surdo. O surdo não ouve, mas o vê. Então o surdo está parado na frente dele fazendo assim, ó. E ele... Aí o surdo fala assim, ó. Aí eu aqui, rapaz. E ele não te vê também. Dá para fazer um teatro. Trágico. Comédia trágica. Eu quero encerrar, irmão, em nome de Jesus, dizendo para você, escute o que eu vou te dizer. Eu não vou te dizer para você sonde o seu coração, sabe por quê? Porque o seu coração vai te enganar, ele é enganoso. Eu vou te dizer, busque aquele que vai dizer para você quem você é e onde você está, Jesus Cristo. Esse negócio de vai conhecer a si mesmo, você não vai conhecer a si mesmo. Você vai conhecer uma imagem que o seu coração enganoso criou de você. Você já viu essas pessoas que são problemáticas? Toda vez que você conversa com ele, ô irmão, e aí não, cara, mas olha, eu vou começar a conversa, mas eu já quero dizer que eu não sou o culpado, hein? A conversa nem começou. Quero dizer que não foi eu, hein? Porque ele não tem ideia
que ele anda com 2 facas na mão. Ele é uma bomba, ele não sabe que é. Na cabeça dele ele não é. Na cabeça dele é a pessoa melhor que existe no mundo. Mas ele vive pisando em todo mundo. Você está entendendo isso, irmãos? Então nessa noite eu não quero te dizer sonde o seu coração, porque você vai encontrar engano lá. Vai até Jesus, porque Jesus vai dizer para você quem você é e aonde você está. E esse mesmo Jesus que diz quem você é e onde você está, ele te liberta de onde você está e te dá uma nova identidade para você ser, não aquilo que você tem sido, mas aquilo que ele quer que você seja. Se coloque de pé em nome de Jesus.